você. É muito bom tê-lo aqui conosco, participando mais desse culto online. O nosso desejo é que você possa adorar a Jesus conosco. Esse é o objetivo maior de qualquer culto que a igreja preste em qualquer lugar do mundo, é adorar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido por toda a terra, porque essa é a maior necessidade do ser humano. A necessidade maior não é ter dinheiro, não é ter riquezas, não é ter inclusive uma boa saúde, mas é conhecer a Jesus Cristo, ter uma vida com Ele e por conta disso a esperança da vida eterna com Deus. Que você seja abençoado, ore conosco, cante conosco, ouça a mensagem e que você tenha uma boa semana. Deus o abençoe. Senhor, a nossa oração é que com esse culto, através das redes sociais, Teu nome seja exaltado, glorificado e conhecido entre as nações. Obrigado porque um dia o Senhor alcançou a nossa vida com a Tua graça, nos fez Te conhecer e hoje podemos ter, Deus, uma vida com o Senhor. Muito obrigado. Essa é a maior bênção que um ser humano pode ter na sua existência. Eu peço que o Senhor esteja sendo, Deus, realmente louvado aqui através desse culto com as nossas vidas. Eu peço também, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe, Deus, as nossas falhas quando nós pecamos contra o nosso próximo, contra o Senhor. O Senhor esteja restaurando as nossas vidas, nos dando Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja também sustentando cada um de nós no nosso dia a dia, nos dando o alimento, nos dando, Deus, o que vestir, o que comer, o que calçar, também um teto sobre as nossas cabeças. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra, que cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, estejam realmente tendo o privilégio da Tua pessoa, da Tua presença em nossa vida. No nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno de adoração. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno de adoração. Tu eras e és e sempre serás, Tua glória jamais passará. Pois Tu eras e és e sempre serás digno de toda minha adoração, digno de toda minha adoração. Pois Tu eras e és e sempre serás, Tua glória jamais passará. Pois Tu eras e és e sempre serás digno de toda minha adoração.
Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Geralmente, quando a palavra conhecer aparece na Bíblia, essa palavra vai além de um simples conhecimento sobre alguém ou algo. O conceito bíblico de conhecer se refere a um conhecimento íntimo, um conhecimento que envolve íntima comunhão e amor com o outro. Por exemplo, o conhecimento que os pais têm com os filhos significa que, por terem cuidado destes desde o nascimento, os pais sabem como os filhos são e até mesmo como estão se sentindo, apenas por um trejeito ou um gesto. Conhecer, conforme o conceito bíblico, então, é consequência de um relacionamento mútuo. Com relação ao conhecimento de Deus através da sua palavra revelada, o processo é semelhante. Porém, a afirmativa bíblica é que Deus nos conhece por inteiro. E tudo o que está relacionado às nossas vidas, Ele já sabe. Deus é detentor de todo conhecimento. Por isso, é comum nós falarmos que Deus ele é onisciente. Talvez você já tenha ouvido falar que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, conhecedor de todas as coisas. Não seria diferente porque Ele é o Criador. Ele sabe como é a nossa estrutura, Ele sabe a estrutura de cada... Por mais minúsculo que um ser seja, Ele sabe a estrutura de cada um. Então Deus conhece todas as coisas. E Deus permitiu que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela fosse revelada ao ser humano para que este viesse a conhecê-lo. E por conhecê-lo viesse a ter comunhão íntima com ele. Deus é uma pessoa relacional. Ele se revela assim na Bíblia. Deus ele tem, na sua essência, ele tem esse atributo de relacionamento com a sua criação. E como que nós, seres humanos, sabemos disso? Ele revelou isso na sua palavra. No tocante a nós, diferentes de Deus, obviamente, jamais poderíamos conhecer a Deus por conta própria, né? Se Ele não tivesse se revelado. Se Deus não tivesse se revelado na sua palavra, você e eu jamais teríamos nem o conceito da existência de uma pessoa chamada Deus. E por que nós temos esse conceito? Por que nós ouvimos falar pelo menos dessa pessoa chamada Deus? Porque Ele se revelou ao ser humano. Nós, limitados e imperfeitos,
mesmo ele tendo se revelado à humanidade, não conhecemos a Deus de forma plena e nunca o conheceremos dessa maneira, em sua totalidade, pois somos criaturas, ele é Deus. Se ele quisesse ter permitido isso, que nós o conhecêssemos na plenitude, ele teria feito. No entanto, ele não quis. Mas Deus, sendo gracioso e misericordioso, permitiu que aquilo que ele queria que nós conhecêssemos da sua pessoa ficasse gravado e registrado em sua palavra. Logo nós podemos então conhecê-lo. O profeta Oséias, por exemplo, ele escreveu o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você encontra isso lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo. Ou seja, é possível conhecermos e termos intimidade com Deus. E isso, segundo diz Oséias, como um ato contínuo. Por isso que Oséias escreve: prossigamos em conhecer ao Senhor. É um conhecimento contínuo, é um conhecimento diário. E a Bíblia, a própria Bíblia, então, através de um texto desse, por exemplo, ela incentiva a necessidade de nós buscarmos a Deus constantemente e diariamente, não movidos por uma religiosidade, um mero costume ou como uma obrigação. Essa busca por conhecer a Deus exclusivamente através da Bíblia. Sempre lembre disso. O único livro, a única literatura que revela que a própria palavra de Deus revelada é a Bíblia Sagrada. Por isso, essa busca por conhecer a Deus exclusivamente através da Bíblia e, por consequência, a observância do agir de Deus na criação deve ser feita não por uma religiosidade, como eu falei anteriormente, não por uma obrigação pesarosa, mas com prazer. Devemos procurar aumentar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos necessidade disso. De que forma? Tendo a certeza que Ele se relaciona com aqueles que o buscam, por meio da pessoa de Jesus. É isso que a palavra de Deus ela afirma. Só podemos então conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele quando conhecemos seu Filho, Jesus Cristo. Lembre-se do conceito bíblico de conhecer, que eu falei anteriormente. Conhecer a Cristo não é conhecer o seu nome, só de ouvir falar, mas de andar com Ele pela vida. Jesus mesmo falou para um homem chamado Filipe o seguinte: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Logo nós chegamos então à conclusão de que só podemos conhecer de fato a Deus quando conhecemos a Jesus Cristo. Você já conhece Jesus? Você sabe se de fato já conhece a Deus? Que certeza você teria se você morresse hoje? Por conhecer a Deus, viveria eternamente com Ele? Ou por não conhecê-lo, infelizmente, pereceria por toda a eternidade? Qual o seu conceito sobre Deus? Você de fato o conhece ou só ouve falar sobre Ele? Já conhece a Cristo para conhecer a Deus? Portanto, como sei, então, se eu conheço a Cristo? Leia comigo o texto, a Palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. O texto nos fala o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. O texto base, que nós acabamos de ler, ele nos ensina de forma muito explícita isso. Conhecemos a Cristo quando guardamos os seus mandamentos. Guardar
tem a ver com proteger algo. O conceito de guardar nesse texto é justamente você guardar algo porque ele é muito precioso. Obviamente que a palavra de Deus ela não depende de uma proteção humana limitada para que tenha valor ou poder ou até mesmo uma proteção. Logo, esse guardar, ele tem o sentido de guardá-la em nosso coração como aquele algo mais importante do qual a nossa vida depende totalmente. Guardar os mandamentos de Jesus com o fim de termos intimidade com Ele. Eu li um trecho de um livro onde o autor ele fala que quando Deus ele revelou a sua palavra, e hoje nós temos ela toda fechada em 66 livros, cada vez que você lê um texto bíblico, né, você tem que ter em mente duas coisas. O que Deus está revelando sobre a pessoa dele naquele texto, como o ser que salva, o ser que vem de encontro à necessidade humana, à necessidade espiritual, com relação à salvação, com relação também à redenção do ser humano, da humanidade. E o outro conceito que nós precisamos ter é o que aquele texto fala sobre a minha natureza humana, pecadora, limitada e carente dessa redenção. Então esse texto é muito claro porque ele diz, quando João começa o texto, ele diz que ele escreve para o quê? Para que nós não pequemos, para que nós não venhamos a cometer coisas, a agir de uma forma que Deus não quer, que nós venhamos a cometer coisas que desagradam a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então Jesus, quando ele, no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 15, versículo 10, ele nos deixa uma lição sobre guardar os mandamentos de Deus. Ele está justamente nos ensinando isso, que Deus ele quer que você e eu guardemos os seus mandamentos, porque os seus mandamentos agem de forma redentiva, de forma salvífica. A palavra de Deus nos revela a salvação de Deus e também aponta para quem nós somos, aponta para a nossa natureza, para aquilo que, infelizmente, o ser humano comete contra Deus muitas vezes. Peca, o conceito de pecado. E veja o que Jesus fala então no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus ele coloca aqui, então, uma ligação entre você guardar os mandamentos de Deus, revelados na Bíblia, né? E com a relação de você guardar os mandamentos de Deus com a sua vida, a sua própria vida diária. Aí João ele vem, agora na sua primeira carta, não no Evangelho, né? Agora na primeira carta, dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Ou seja, para que eu consiga me afastar do pecado, de uma vida pecaminosa, eu preciso guardar como algo mais precioso no meu coração os mandamentos de Deus. Aqui também cabem algumas reflexões de forma prática para a nossa vida. Como eu tenho guardado os mandamentos de Deus? Eu tenho esses mandamentos, a palavra do Senhor, como algo mais importante na minha vida? Se hoje eu perdesse tudo que eu tenho, por mais que não sejam muitas coisas de repente, mas tudo que eu tenho, eu perdesse hoje, eu conseguiria continuar a ter uma vida tranquila e descansada por guardar os mandamentos de Jesus como algo mais importante na minha existência? Pense comigo, reflita comigo sobre isso. E visto que conhecer a Cristo é ter um relacionamento com Ele, e ter relacionamento com Jesus implica em guardar os seus mandamentos, as 7 chaves, no coração. Ele mesmo disse, novamente no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Mandamento, Jesus está mandando que eu faça, e eu, por fazer, eu sou então, eu tenho um sinal de que eu sou amigo de Jesus. E ser amigo de alguém, você sabe muito bem como é. É você ter um relacionamento muito pessoal com uma pessoa. Ou conhecemos a Jesus de fato, ou, conforme diz o nosso texto base de 1 João,
nós somos impostores. O texto está afirmando isso, porque ele diz que a pessoa que não guarda os mandamentos, não obedece a palavra de Deus, ela é, e diz, né, que faz isso, ela é mentirosa se ela não faz. Como saber então se eu ainda conheço a Cristo? Quando eu permaneço nos seus mandamentos. Quando eu permaneço, então eu guardo os seus mandamentos e por guardar eu permaneço neles. Muitas pessoas enfrentam algumas dificuldades para permanecerem em um emprego, em um relacionamento, por exemplo. Outras não permanecem, né, seja um relacionamento, um emprego, em um determinado local, por incompetência, por falta de adaptação, por falta de princípios ou por outros fatores. No tocante à permanência em Deus, nessa vida com Deus, é uma questão bem mais séria e importante, pois permanecer nele é a base da vida de todo aquele que diz conhecê-lo. Releia o texto depois de 1 João, para você ver o texto nos ensinando isso. Pois se não conhece, significa que ele não permanece. A pessoa então não conhece a Deus, é um sinal claro de que ela não vai. Como que ela vai permanecer? É uma coisa até óbvia, né? Ela não vai permanecer em algo que ela não conhece. Logo, se ela não permanece, é porque não conhece. Novamente, né? Ela não vai permanecer naquilo que ela não conhece. 1 João capítulo 3, versículo 6, o texto posterior, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A própria primeira carta de João vai nos ensinar isso. O que o capítulo 2 também nos fala. De que se aquela pessoa permanece em Jesus, ela não vai viver pecando, ela não vai ter uma vida pecaminosa, uma vida que desagrada a Deus. E aquela pessoa que vive pecando, não o viu nem o conheceu. E lembre de uma coisa, a 1 João, assim como as cartas do Novo Testamento, em primeiro lugar, elas não foram escritas para pessoas descrentes. Elas foram escritas para o povo de Deus, ou para pessoas que supostamente diziam que eram o povo de Deus. Por isso que João traz essa, vamos dizer assim, essa alternativa. Ele diz assim: todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Talvez muitos daquele primeiro grupo de cristãos, alguns que estavam ali no meio, diziam que conheciam a Cristo, estavam participando das reuniões, como nós chamamos, dos cultos, ali naquela igreja, naquele primeiro movimento da igreja cristã, e porque viviam pecando, viviam a vida de uma velha criatura ainda, João diz que eles não o conheciam. Isso também, né, como o texto aqui de 1 João 3,6 diz, serve de lição para nós. Porque se eu de fato guardo os mandamentos de Jesus, eu tenho que permanecer nesses mandamentos. E esse permanecer é estar solidificado, colocar toda a estrutura da minha existência nele. Numa época como a nossa, de tantas mudanças, é necessário que nós mantenhamos o pé na rocha, que é Cristo. Pois Ele é Deus, intacto, não se altera com as mudanças do mundo. Ele permanece. Quando nós depositamos, então, as nossas vidas nas mãos de Cristo, não há erro. A carta de Tiago, ela diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus mesmo nos dá a segurança de que permanecer nele é permanecer em algo sólido, permanente e eterno. Nós, talvez isso já tenha acontecido com você, aconteceu comigo e muitas vezes, nós podemos até mudar de opinião às vezes, mas somente a palavra de Deus permanece inalterada, pois ela é a verdade absoluta. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, a única verdade que o ser humano necessita para ter uma vida de fato e de verdade com Deus. Portanto, se a Bíblia é essa verdade absoluta, e ela revela Jesus como Deus, então podemos ter plena certeza e absoluta segurança em permanecer nele.
Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Tudo que Deus projetou desde a eternidade. Não existe nada fora do projeto eterno de Deus. Tudo que existe está dentro desse projeto, inclusive o inferno, o diabo e os seus demônios. Nenhum desígnio do Senhor perece, mas permanece. Por que isso? Porque Deus não muda de opinião. Deus não erra. Deus não se engana. Deus não se arrepende de nada que faz ou diz. Se eu permaneço em seus mandamentos, então, que são permanentes e inabaláveis, conforme diz o texto, eu posso afirmar que o conheço. E como saber ainda? Nesse processo de conhecer a Cristo, como saber ainda se conheço a Cristo de verdade? Eu guardo seus mandamentos, eu permaneço nesses mandamentos e eu amo os seus mandamentos. Eu amo os seus mandamentos. Amar não é fácil, você sabe disso. Amar dá trabalho. Amar exige perseverança. Muitos têm dito por aí, eu te amo, só que da boca para fora. Pois amor não é essencialmente um sentimento. É uma prática, e é uma prática cotidiana. O marido fala para a esposa, eu te amo, mas se ele não demonstrar isso nas suas atitudes, eu diria para você que é da boca para fora realmente. Porque aquele que ama, ele age em favor do outro. Deus estabeleceu os seus mandamentos na eternidade. Antes de eu ter existido, de você existir, da pessoa mais velha que nós conheçamos viesse a existir, Deus, lá na eternidade, onde não havia relógio nem calendário, ele já havia estabelecido os seus mandamentos, a sua palavra, para revelar para a humanidade. E deixou os seus mandamentos para que a humanidade os seguisse, a fim de terem vida com Deus. Esse seguir os mandamentos é amá-los. Não deve ser um seguir de lábios, mas de atitudes. O profeta Miqueias, vamos citar aqui, outro profeta do Velho Testamento, ele disse o seguinte: ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias fala isso. Podemos dizer aqui que o profeta resumiu o amor a Deus e aos seus mandamentos. Ou seja, a prática da justiça no dia a dia, o socorro ao próximo com atos de misericórdia e a humildade como pilar da nossa estrutura. Então o profeta Miqueias já afirma isso, que quando eu estou obedecendo os mandamentos do Senhor, guardando os seus mandamentos no meu coração, permanecendo neles, eu declaro dessa forma que amo a palavra de Deus. Eu amo aquilo que Deus deixou. E por amar os seus mandamentos, por consequência disso, eu amo e conheço a Cristo. De nada adianta dizer que amamos a palavra de Deus se não a praticamos. Isso é incompatível. João nos alertou, ele disse: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Por mais que tentemos, no entanto, jamais nós conseguimos enganar a Deus, que conhece os nossos corações. Não nos enganemos em achar que podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar qualquer pessoa, qualquer pessoa que seja igual a nós, limitada também, pecadora, mas Deus nós não enganamos. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte sobre Deus: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o coração. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Deus sabe o que pensamos. E quando eu digo que amo a sua palavra e vivo em pecado, como João nos alerta, eu estou enganando a mim mesmo, talvez, mas não a Deus, porque Deus sabe que eu não estou sendo obediente àquilo que Ele revelou. Mas se de fato eu guardo, eu permaneço nos seus mandamentos, eu amo a sua palavra, porque eu sei que a palavra de Deus é aquilo que eu mais necessito na minha existência.
Amar os mandamentos do Senhor é praticá-los todos os dias, onde estivermos, apesar das circunstâncias. Muitas vezes a prática da palavra de Deus parece algo impossível, mas se amamos a Deus, é algo que se torna prazeroso e possível. Então, como saber se conheço Cristo? Eu conheço realmente Jesus Cristo? Se eu não conheço, o que me impede de conhecê-lo? O que eu tenho guardado como mais importante em minha vida? No que tenho permanecido? Em coisas passageiras ou na rocha que é Cristo? O que eu tenho amado? Eu amo a Jesus? Que Deus nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus. Que não venhamos a nos corrompermos pelo pecado. Que venhamos a guardar, a permanecer nos seus mandamentos e amá-los. Porque isso nos dá condições de conhecer cada dia mais a Jesus Cristo. E conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus, como ele falou para Filipe. Que, fortalecidos por Deus, consigamos então guardar os seus mandamentos, permanecermos neles e que os amemos mais do que tudo. Que Deus então nos abençoe. Agradecemos, Deus, porque a Tua Palavra nos fala que nós devemos conhecer a Ti e por conhecermos a Ti aprendemos, Deus, a amar o Senhor. E isso só é possível quando nós aprendemos, nos mantemos, guardamos e amamos, Deus, os Teus mandamentos. Que o Senhor esteja nos dando forças para isso, nos dando condições, tanto espirituais, Deus, quanto físicas, emocionais, para nós termos uma vida contigo, uma vida plena contigo. Eu peço que o Senhor abençoe a semana de cada um, cuidando de cada necessidade, Deus, cuidando das nossas famílias, nos dando sustento, cuidado e graça, Deus, da Tua parte, para que a gente possa, de fato, viver uma vida de testemunho do Senhor, uma vida que cada vez mais foge do pecado e por fugir do pecado, Deus te ama cada vez mais. Abençoa, Deus, a Tua igreja, os Teus filhos e filhas em todos os lugares do mundo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, cada um dentro dos seus lares, hoje e para todos sempre. Amém.